Aqui Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e também do canal do YouTube Sovurs, continuando a apresentação deste livro, um excelente documento fotográfico dos Jogos Olímpicos de 1960, Olímpia, um livro sueco organizado pelo Tore Nilsson, publicado em 1960 pela Allen Åkerlund Forlag, Estocolmo. Vamos lá. Já foram apresentados os Jogos de Inverno, uma boa documentação, e iniciaremos o capítulo, a sessão relativa aos Jogos Olímpicos de Verão. Aqui apresentamos de inverno, agora vamos para os de verão. Aqui os suecos, Sydelius e o Gert Fredriksson, que conquistaram a medalha de ouro na canoa dupla. Lembrando que esse livro é sueco, nada mais natural do que começar com a conquista da Suécia nesses Jogos Olímpicos de Roma. As provas de atletismo, aqui a chegada dos 200 metros, o Livio Berruti da Itália caído, medalha de ouro, o Lester Carney dos Estados Unidos, medalha de prata, uma chegada dramática, e o Abdul Sayed da França, medalhista de bronze. Aqui o texto comentando sobre os Jogos de 1960, a cerimônia de abertura, os soviéticos com o levantador de peso Yuri Vlasov, aliás, o Savicos de Sarasov, está dizendo que é o Savicos de Sarasov que está carregando a bandeira aqui, mas parece o Yuri Vlasov, não parece o Savicos de Sarasov. Aqui o norte-americano, Rafer Johnson, carregando a bandeira norte-americana, e aqui Formosa, que competiu, né, sob protesto por causa das questões envolvendo a China. E aqui um torcedor comemorando aí, invadindo a cerimônia de abertura. Interessante verificar se é o de Sarasov ou se é o Vlasov aqui, que parece muito mais o Vlasov. A delegação sueca ingressando no estádio olímpico. E já um capítulo triste desses jogos, que foi a morte do dinamarquês Knut Enemark, que houve uma reação de um agente dopante que ele havia ingerido com o calor, e ele acabou morrendo na disputa de estrada. Aqui a sequência, ele passa mal, aí ele cai e é socorrido. Foi a segunda vez. Anteriormente, o português Francisco Lázaro havia morrido nos Jogos de 1912, na prova de maratona. E o Enemark foi a segunda morte em Jogos Olímpicos. Posteriormente, nos Jogos de Inverno, tivemos alguns acidentes em treinamentos, tudo que causaram a morte de outros competidores. Eu lembro de um canadense em 1992 e em 2014, se não me engano, um representante da Geórgia, na competição de tobogã. Aqui um momento trágico. A vitória, continuando com o ciclismo, a vitória do soviético Viktor Kapitonov em cima do italiano Livio Trapé na chegada. Aqui a comemoração do Kapitonov, o primeiro soviético a conquistar medalha de ouro no ciclismo. E aqui o grande Santi Gaiardoni, vencedor das provas de velocidade e de quilômetro no ciclismo. A equipe sueca de estrada que não obteve medalha. As competições de canoagem, aqui o caiaque duplo, a vitória da Suécia. A Suécia conquistou a medalha de ouro com Sydelius e Fredriksson. Aqui o pódio dos suecos, recebendo sua medalha de ouro, a prata para a Hungria, um bronze para a Polônia. Os suecos, o Sven-Olof Sydelius, junto com Gert Fredriksson. E o pódio da prova de 1.000 metros, que o Fredriksson obteve a medalha de bronze, mas não pôde comparecer, demorou para comparecer para a cerimônia, que afinal ele participou de 2 provas no dia. E o Erik Hansen, da Dinamarca ali, aguardando. E o outro ali, o competidor Solozzi da Hungria, lavando o rosto.
grandes momentos da canoagem nesses Jogos de 1960. Aqui o pódio do Fredriksson. São representantes da Polônia. Terceira colocação. A Polônia não era tão tradicional na canoagem como é hoje. As competições de canoagem. Aí a canoagem feminina, a Therese Zentz da Alemanha com a Antonina Seredina e a polonesa Walkowiak no pódio. A Antonina Seredina ganhou 2 provas, a prova de duplas junto com Maria Chubini e a prova individual de 500 metros no caiaque. As competidoras aqui, as húngaras, que virou o caiaque delas. Aqui uma representante da Suécia. Os suecos que competindo esse sueco aqui competindo na prova de canoa. Aqui a vitória curiosa aqui a vitória do Parte com o soviético em segundo, o romeno em terceiro. O sueco ficou na 4ª colocação nessa prova. Interessante essa foto, mostrando o sueco na 4ª posição. E o pódio do caiaque individual, János Parte da Hungria, medalha de ouro ao centro, Alexander Silaev da União Soviética, medalha de prata, e Leon Rotman, aqui à direita, ganhador da medalha de bronze. Ele foi campeão em 1956. Ele havia vencido a prova de 1.000 metros e a prova de 10.000 metros. Os resultados das disputas da canoagem. As competições de pentatlo moderno. Vitória do húngaro Ferenc Nemeth, o Henri Nagy em segundo e o norte-americano Robert Beck na 3ª colocação. E abaixo outros personagens dessa competição. O norte-americano ficou extenuado após completar sua prova, aqui sendo atendido. E outros personagens, o Nagy, medalha de prata, o Balcho, que no futuro seria campeão da prova individual em 1972, e o soviético Novikov, assíduo integrante da equipe soviética, sempre ali medalhando na disputa por equipes. Os suecos dessa vez não conquistaram medalha. A Suécia que teve o grande Lars Hall, bicampeão em 1952 e 1956 no pentatlo moderno. As competições de natação, a Janne Cederqvist da Suécia, que obteve a medalha de prata na prova de 400 metros nado livre. Aqui no pódio, ao lado da norte-americana Christine von Salza, que obteve 3 medalhas de ouro e 1 de prata. Aqui a Jana Cederqvist, nas passagens, né? Os primeiros 100 metros, os primeiros 200, ela aqui, ó. E a chegada. Acabou perdendo para a norte-americana von Salza. Aqui o comprimento entre as nadadoras. Os saltos ornamentais que tiveram o domínio da alemã Ingrid Kramer, que venceu o trampolim à plataforma. Ela era da Alemanha Oriental. Aqui representantes da Suécia, Birte Hansson, Per-Olof Lindberg, que não conseguiram destaque. Em nenhum momento da prova dos 100 metros, nado livre, Lance Larsson dos Estados Unidos chegou à frente do John DeWitt, mas os jurados acabaram dando a vitória para o DeWitt. Foi um grande escândalo na história olímpica. DeWitt à frente do Lance Larsson. E depois o pódio. Aqui a comemoração, o pódio. O John DeWitt com a primeira posição, o norte-americano com a medalha de prata. E a medalha de bronze ficou com o brasileiro, Manuel dos Santos Júnior, que foi uma grande surpresa nesses jogos, superando outros representantes dos Estados Unidos. Grande resultado do brasileiro Manuel dos Santos Júnior, segunda medalha da natação
brasileira na época. A primeira foi conquistada por Tetsuo Okamoto nos 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de 1952. Os italianos comemorando a vitória no polo aquático. Aqui a norte-americana, Caroline Wood, que acabou se afogando numa das provas, prova de 100 metros nado livre. Ela acabou passando mal na prova, teve que ser resgatada da piscina. A britânica Anita Lonsbrough, que venceu a prova de 200 metros nado de peito, à frente das competidoras da Alemanha. E a disputa dos 1.500 metros, o John Conrads, o Murai Rose e o Tsuyoshi Yamanaka, do Japão, aí lutando pela medalha de ouro. Os resultados das provas masculinas e femininas, incluindo saltos ornamentais e natação. Competição de remo, o soviético Vyacheslav Ivanov conquistou a medalha de ouro no esquife individual, a Alemanha com a medalha de prata. E aqui uma outra medalha, a medalha de bronze dos finlandeses. Foi dos finlandeses. A Finlândia obteve uma medalha de bronze. Isso mesmo, na prova de 200. As competições de luta. O japonês contra um sueco. Muito mal documentadas as provas de luta, os suecos. Aqui o Gustav Frey, da Suécia, obtendo sua terceira medalha, veterano dos Jogos de 48, havia sido campeão em 1948, 12 anos depois chegou ao pódio. O Georg Skirtladze, da União Soviética, medalhista de prata na luta livre. Mais um momento aqui, o campeão da categoria pesada, Wilfried Dietrich, da Alemanha, prata na greco-romana, campeão no estilo livre, único que venceu uma competição de luta livre, sem ser norte-americanos e turcos. E aqui o Dumitru Pervulescu, né, tentando se entender com o italiano Ignazio Fabra. Pervulescu venceu a categoria mais leve da luta greco-romana. As competições de boxe, o Cassius Clay dos Estados Unidos, futuro Muhammad Ali, enfrentando aqui o polonês Piotrowski, que conquistou a medalha de ouro. Piotrowski todo machucado aqui pelos golpes do Cassius Clay, e o Cassius Clay no pódio para receber sua medalha de ouro. Outros momentos aqui do boxe, o sul-africano Becker, e aqui o campeão da categoria mais pesada, o italiano Francesco De Piccoli, conquistou a medalha de ouro na categoria mais pesada. Abaixo, o norte-americano Edward Crook, que lutou, né, travou uma grande disputa com o polonês Tadeusz Wałaszek. Só que a vitória foi dada ao norte-americano. O público, de certa forma, protestou, achou o resultado injusto. O boxe tem essas peculiaridades, né? Traz muita polêmica, divulgação dos resultados. O tcheco Bohumil Nemeček, campeão, ganhador de uma das medalhas de ouro, aqui chorando. No pódio, o soviético Radoniak contra o italiano Benvenuti, Giovanni Benvenuti conquistou a medalha de ouro para a Itália, uma das 3 medalhas de ouro da Itália. E aqui o Francesco Musso contra outro polonês, o Adamski, mais uma vitória da Itália. Os 3 italianos retratados aqui. E o representante da Suécia, o Norling, acabou derrotado pelo australiano Madigan. O atletismo, que já as provas de atletismo, o australiano Herbie Elliott, que venceu a prova de 1.500 metros, quebrou o recorde mundial com 3 minutos e 35, uma marca fantástica na época. Mesmo hoje, garantiria medalhas de ouro em várias edições dos Jogos Olímpicos. Foi a grande prova, uma das grandes provas desses Jogos de
do atletismo desses Jogos de 1960, a vitória do Herbert Elliott na prova de 1.500 metros. Aqui momentos da prova dos 1.500 metros, que houve a vitória do grande Herbert Elliott, e ele aqui cruzando a linha de chegada, um momento histórico. Chegou com 3 minutos 35,60, 2 segundos, ponto 9 à frente do francês Michel Jazzy. Foi uma arrancada histórica. Abaixo os competidores após a chegada do Elliott. Os 3 norte-americanos medalhistas na prova dos 400 com barreira, o Clifton Cushman, o Howard bronze, o Cushman prata, e aqui no meio o Glenn Davis, campeão de 1956 e também campeão em 1960. Outro grande resultado dos Estados Unidos, ficaram com as 3 medalhas. Aqui o texto explicando algumas provas do atletismo, como foram as disputas. A prova de 200 metros, a chegada, a queda do Livio Berruti da Itália, o Lester Carney dos Estados Unidos, a largada da prova de 100 metros, assim, logo abaixo, e aqui a chegada, a vitória do alemão, o Armin Hari, à frente do norte-americano David Syme, ali na outra extremidade, e o britânico, do lado do Armin Hari, 622 ou 623, Peter Hedford ficou com a medalha de bronze, depois o cubano Figueroa em 4º lugar e os norte-americanos Bud em 5º e Ray Norton em 6º lugar. A prova de 400 metros teve uma disputa dramática entre o norte-americano Otis Davis e o alemão Karl Kaufmann. Otis Davis conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial, baixou dos 45 segundos, e o Karl Kaufmann da Alemanha também, foi por muito pouco essa chegada, se bem que o Otis Davis, quando ele chega aqui na reta final, parecia ter o controle da prova. Eu assisti essa corrida aí, lá no YouTube, e vi que ele tinha, de certa forma, o controle da prova. Aqui o Kaufmann sendo ajudado, aqui o Otis Davis, depois venceu também no revezamento, ajudou os Estados Unidos a quebrarem outro recorde mundial. A disputa de 800 metros, o Rogan Mowens da Bélgica, perdendo aqui na chegada para o Peter Snell da Nova Zelândia. Abaixo o Murray Halberg derrotando o Hans Grodowski da Alemanha nos 5.000 metros. E aqui o Murray Halberg se recuperando. As 2 medalhas de ouro da Nova Zelândia, né? O Peter Snell e o Murray Halberg. A competição de 3.000 metros com obstáculos, que teve a vitória do polonês, do Zdzisław Kryskowiak. E aqui os competidores, o Kryskowiak, né, junto com o Sokolov, após a chegada. Grande vitória da Polônia. A União Soviética ficou com as medalhas de prata e de bronze. Ali o Chornebo, né, Sokolov. Aqui é uma das fotos falando do polonês, depois os 2 soviéticos, Rishishin, Konov, Jones. Está meio esquisito para identificar. A prova de 10.000 metros, vencida pelo soviético Pyotr Bolotnikov. E aqui o fundo e o meio fundo dos Jogos de 1960. A chegada dos 110 metros com barreira, a vitória do Lee Kellyon sobre o Willie May. E aqui a foto, a chegada dos 400 metros com barreira masculinos, o Glenn Davis, Clifton Cushman e o Howard. Um pódio integralmente norte-americano. Aqui os norte-americanos no pódio, falando nisso. Aqui os norte-americanos, 3 norte-americanos recebendo medalha. A Alemanha, campeã do revezamento 4x100, após a desclassificação dos Estados Unidos. E a prova do decathlon. O Rafer Johnson e o Young
de Taiwan, Formosa no caso, travaram uma disputa emocionante e, no entanto, o norte-americano acabou mantendo a tradição do país, né, nessas provas de atletismo. Competição do salto em altura, o soviético Robert Chavlakadze conquistou a medalha de ouro diante do norte-americano John Thomas. Aqui o Chavlakadze realizando o seu salto, e o norte-americano era o grande favorito para ficar com a medalha de ouro. Aqui o John Thomas derrubando o sarrafo, e o Chavlakadze aqui sendo cumprimentado pelo John Thomas, que o 572, o Chavlakadze, primeiro soviético vencedor da prova, aqui os representantes da Suécia, primeiro soviético campeão do salto em altura, grande Robert Chavlakadze. A medalha de prata ficou com Valery Brumel, que foi campeão em 1964. O atletismo, Ralph Boston, campeão do salto em distância, o Donald Bragg, campeão do salto com vara, Józef Schmid, da Polônia, campeão do salto triplo, o arremesso de peso, William Nieder, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, aqui a plástica do movimento, né? Fazendo, saindo, deslocamento, empurrando o peso com os dedos. E o lançamento do dardo, um representante aqui da Suécia. Nesse livro faltam fotos do martelo e do disco, que teve o grande Al Orter, campeão. O martelo Vassily Rudenkov, da União Soviética. As competições de atletismo ainda, a maratona, a vitória do etíope Abebe Bikila, correu descalço. Podem ver que ele correu descalço. E aqui o atletismo feminino, a norte-americana Wilma Rudolph, vencedora dos 100 metros, dos 200 metros e também no revezamento 4x100. Abaixo a soviética Ludmila Shevtsova, vencedora dos 800 metros, com a australiana Jones na segunda colocação e a alemã Donati em terceiro. E a Yolanda Balas, da Romênia, foi a única competidora não pertencente à União Soviética ou Estados Unidos a vencer uma prova feminina de atletismo nos Jogos de 1960. O sueco aqui, o John Liljegren, ganhador da medalha de prata na prova de marcha de 50 km, perdeu para o britânico Donald Thompson. Nos 20 km a vitória ficou com Vladimir Golubnich, da União Soviética. Torneio de futebol vencido pela Iugoslávia, aqui marcando o segundo gol, 2-0. Foi 3-1 a final. Vitória da Iugoslávia, Dinamarca com a medalha de prata, a medalha de bronze ficou com a Hungria, que derrotou a Itália. As competições de vela, domínio da Dinamarca. Aqui uma foto da esgrima, que foi dominada pelos soviéticos. União Soviética, Itália e Hungria foram destaque. A Alemanha ganhou a prova feminina com a Haitimid no florete individual. E o levantamento de peso, Yuri Vlasov, tornando-se o primeiro homem a erguer 200 ou mais quilos num único levantamento em Jogos Olímpicos. Quebrou o recorde mundial com 202,5 kg no arremesso e conquistou a medalha de ouro. Vlasov foi o primeiro soviético a vencer a categoria mais pesada do levantamento de peso, uma tradição que os soviéticos só levaram até 1992 e em 96 a Rússia também foi campeã na categoria. Os soviéticos ganharam 5 das 7 medalhas de ouro em disputa. As competições de ginástica, a soviética Larissa Latinina, ganhadora de 6 medalhas. A União Soviética ganhou 15 medalhas na ginástica feminina, em 16 possíveis, perdeu apenas a medalha de ouro da trave, ganhou ouro, prata e bronze nas outras provas, ouro por equipes, prata e bronze na trave. Nas argolas, ali o soviético, o Albert Azaryan, conquistou a medalha de ouro nas argolas, foi bicampeão na prova, havia sido campeão também em 1976, e na barra fixa o japonês Takashi Ono, que também havia sido campeão na barra fixa nos Jogos de 1956. Foi o primeiro japonês a conquistar medalha de ouro
na ginástica em Jogos Olímpicos. As competições de hipismo, o soviético Sergei Filatov, vencedor da prova do individual de adestramento, a de equipe não houve, foi o primeiro soviético campeão na história do hipismo. Aqui o grande campeão Henri St-Cyr da Suécia, que havia sido campeão em 52 e 56, e o italiano Raimundo Dinzio, o vencedor da prova individual de saltos, havia sido medalha de prata nos Jogos de 1956, ao perder para o alemão Hans-Günther Winkler. As competições de concurso completo, que há o cross country, que é um percurso, geralmente é um percurso mais duro, mais desafiador para os cavalos, e os cavalos acabam se completando, os cavalos acabam, nossa, tocando o despertador aí, os cavalos acabam sofrendo muito na prova e alguns não aguentam e acabam falecendo. Aqui, ó, um cavalo falecido. As competições de basquetebol, vitória da poderosa equipe norte-americana. Os norte-americanos conquistaram a medalha de ouro, a União Soviética de prata. O Brasil obteve a medalha de bronze. E aqui um lance de um jogador da Índia no hóquei. Lembrando que a Índia perdeu uma invencibilidade de 32 anos. Medalha de ouro ficando com o Paquistão. O representante sueco no tiro ao alvo, o campeão de 1936, o Thorsten Ullmann. Lembrando que a União Soviética dominou as competições de tiro ao alvo, com 7 medalhas, 2 delas de ouro. 7 ou 8 medalhas, precisa confirmar ainda. O quadro de medalhas, a pontuação do quadro de medalhas, a União Soviética à frente, Estados Unidos na segunda colocação, Alemanha em terceiro e Itália em quarto. E aqui o soviético, abaixo, a foto do grande Boris Chakhalin, que conquistou 7 medalhas nos Jogos Olímpicos, nas competições de ginástica. Campeão nas paralelas, no salto, no cavalo, no geral individual, prata por equipes e nas argolas e medalha de bronze na barra fixa. Grande Boris Chakhalin, 13 medalhas na história olímpica. Aqui os resultados, os medalhistas em cada prova. Há um erro aqui na luta livre, por exemplo, quando coloco o Tsarasov com medalha de prata, ele foi bronze. Um comentário geral, opinião do jornalista, do Tore Nilsson, o que ele achou que foi mais produtivo nos jogos, o destaque, a grande vitória, o grande recorde, o grande destaque sueco e tudo mais. E por fim, aqui o que eu sempre coloco, quando que o livro chegou à minha posse. 4 de junho de 2002, através da livraria Sportboken da Suécia. Espero que tenham gostado. O livro Olímpia tem algumas imprecisões, falta algumas fotos, poderia ser melhor em alguma parte, mas é um bom documento dos Jogos Olímpicos de 1960. Obrigado, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e no canal do YouTube Sovurs. Alexandre Carvalho em mais um vídeo. Muito obrigado.